Os mistérios da mulher antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding. Edições Paulinas. Tradução: Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Canal Le Conde. Capítulo 16. A Lua Mutável. Desde os tempos mais remotos, encontramos tentativas de representação do caráter cíclico da Lua nos símbolos religiosos. A qualidade essencial da Lua não poderia ser representada por qualquer emblema que fosse único ou estático. Como vimos, as fases alternantes da Lua clara e escura poderiam ser representadas retratando o deus ou deusa da Lua, ora como escuros, ora como claros. Mas o ciclo da Lua não se expressa adequadamente por essa dualidade. Considerava-se a Lua crescente como essencialmente diferente da Lua cheia, como também da Lua escura. Esses três aspectos eram algumas vezes representados por duas crescentes e um círculo ou disco. Numa moeda de Megara, três crescentes estão arranjadas numa espécie de suástica primitiva. Crescentes similares são encontradas numa moeda da Mesopotâmia, representando Hécate triforme. Essas moedas formam um elo com as muitas outras representações da deusa Lua como tripla. Muitas vezes, a divindade é representada não por um pilar ou uma árvore, mas por três. Na estela fenícia, reproduzida na figura 35, vemos três pilares de altura desigual, com a lua acima deles. Isso representa claramente os três aspectos do ciclo lunar. Em outra figura, muito bonita, a divindade da lua está representada por três pilares encimados por crescentes. Nas catacumbas, é frequente encontrarmos um desenho simbólico que é intitulado O Reino do Céu. Consiste de três pilares ou três gomos, com a lua crescente acima deles. Numa pintura tirada da coleção de Lajarde, estão três pequenos altares. No primeiro há uma pedra ou cone marcado com uma cruz e encimado por uma lua crescente. No altar central há uma pedra similar marcada com uma cruz, mas está encimada por chifres de touro, enquanto que o terceiro está ocupado por um cão. Esses altares devem representar as três fases da lua. A meia-lua é a lua crescente. Os chifres representam a lua em seu pleno poder, e o cão simboliza o aspecto obscuro. O cão é um símbolo frequente da lua. A conexão entre Ísis e a estrela Cão foi mencionada num capítulo anterior. Esse cão da lua é algumas vezes representado com três cabeças. Na mitologia grega, Hécate, a lua obscura, está sempre acompanhada por cães que ladram. Como Hécate triforme, ela é representada como o cão de três cabeças. Um lembrete de que em eras passadas, ela própria era o cão da lua. Sua qualidade trina é representada também em estátuas posteriores, onde aparece como mulher tripla. Uma dessas estátuas está representada na figura 39. Frequentemente carregava consigo o cão que ela própria havia sido, ou uma tocha, emblema do luar, que é seu poder de fertilidade e seu dom especial. Em épocas posteriores, a Hécate tripla tomou a forma convencional de um pilar, chamado de Hecaterium. Frequentemente, a estátua da deusa Lua é coroada por um ornamento de cabeça equipado com torres, que representa seu domínio triplo, ou leva três emblemas em suas mãos, para significar, diz Knight, a tripla extensão de seu poder no céu, na terra e sob a terra. O próprio Sin era trino,
e a deusa Lua que o substitui era representada pelas 3 santas virgens. O Islão aceitou essas 3 santas virgens e incorporou-as ao sistema religioso do profeta como as 3 filhas de Alá, um artifício pelo qual se preserva o monoteísmo, ao menos em aparência. Essas filhas de Alá retêm os nomes antigos dos 3 aspectos da deusa Lua árabe. Elas são Al-Ilat, Al-Uzza e Manat. Esses nomes são interessantes. Já falamos de Al-Uzza. Ela era a pedra preta que ainda é venerada em Meca. A palavra Manat quer dizer tempo, no sentido de destino, e é equivalente ao conceito hindu de karma. A palavra mana, que daí deriva, é comumente usada pelos árabes no sentido de sorte. O caráter triplo de sorte ou destino é um conceito comum. É paralelo a passado, presente e futuro, ou, em termos mitológicos, aos conceitos de submundo, terra e céu. Noldeck sugere que, nesse aspecto, a deusa tripla árabe é idêntica às moiras ou parcas gregas e às nornas escandinavas, todas sendo deusas da sorte ou fortuna, triplas em caráter. Outras deusas trinas da lua são achadas em outro lugar. Poderíamos notar aqui as Bridgets celtas, representando os 3 aspectos da deusa lua. Bridgends. Essas 3 Brígidas da Irlanda são o mesmo que as 3 senhoras da Grã-Bretanha, que são fases da grande mãe celta Anu ou Anis, a lua, cujos santuários estão espalhados por toda a Irlanda, País de Gales, Inglaterra e França. No sul da França, Anu era conhecida como a Brilhante. Era patrona da fertilidade, do fogo, da poesia e da medicina. Mas tinha um outro lado. Era também conhecida como Anu Negra, que, no folclore comum, devorava homens ou os transformava em lunáticos. A correspondência entre essa deusa da lua celta em todos os seus atributos e a Magna Dea do Oriente é extraordinária e seria completamente inexplicável se não estivéssemos começando a tomar consciência de que os fatos da mitologia, desacreditados como ficção pela ciência racional, estão sendo hoje em dia restabelecidos como fatos do inconsciente, isto é, da psique. Quando o cristianismo foi introduzido em países onde até aquela época essa deusa tripla tinha sido cultuada, seu culto foi assimilado, como vimos, no sistema cristão. A ideia da natureza tripla da divindade feminina está presente nas lendas das 3 Marias. Assim, na Catedral de Chartres, a Virgem Maria está acompanhada por Maria Madalena e Maria a Cigana. Na Irlanda, as 3 Brígidas são aceitas pela Igreja Católica e seus santuários são considerados como milagrosos. Mas essa assimilação não aconteceu inteiramente sem protesto. Santo Agostinho, numa tentativa de trazer descrédito para o culto de Ártemis, escreve, abre aspas, como pode uma deusa ser 3 pessoas e uma ao mesmo tempo? Fecha aspas. Certamente uma pergunta estranha para um padre católico. Jane Harrison discute o aspecto trino da deusa da lua grega em relação com as divisões antigas do tempo. A senhora Harrison sugere que o mês era primeiramente dividido, na Grécia, em 3 períodos de 10 dias cada, correspondendo a 3 fases da lua e simbolizadas por Hécate triforme, e que esse arranjo precedeu a divisão em 4 períodos ou semanas. Na Babilônia e no sistema semita, a divisão semanal do mês lunar se desenvolveu observando os sabás, os dias tabus que eram guardados primeiramente no início da lua crescente e da lua cheia, e posteriormente em cada uma das 4 fases da lua.
As mudanças no ciclo da Lua certamente constituíram o primeiro meio pelo qual o homem primitivo tomou consciência do tempo. O tempo, pelo que se sabe, é ainda contado por luas em muitas partes do mundo. Muitas luas atrás, ou uma viagem de 2 luas, são expressões primitivas comuns para a passagem do tempo. O conceito original de ano sazonal foi o de um período de 12 luas ou meses. Esses meses não tinham as divisões atuais, mas correspondiam ao ciclo da lua. Assim, o dia 1º do mês caía no dia em que a lua crescente aparecia. A duração do tempo era calculada pelas noites, não pelos dias. César, por exemplo, registra que os celtas calculavam por luas e noites. Temos na língua inglesa remanescentes desse modo de cálculo no termo fortnight e na palavra quase obsoleta se'nnight, que significa 7 noites ou uma semana. É significativo ainda usarmos a palavra lua ao invés de mês. Por exemplo, o mês dedicado a Afrodite chamamos ainda de lua de mel. Assim, o calendário celta era calculado pela lua e não pelo sol. Mesmo os solstícios de verão e inverno, a época da mudança do sol, do ponto mais distante ao norte ou do ponto mais distante ao sul, que deveríamos dizer que pertence peculiarmente ao calendário solar, eram calculados pelos celtas baseados na lua e eram chamados pelos nomes das divindades lunares. Beltane era o solstício de verão, ou Samhain, ou Samain, não sei, o solstício de inverno. Considerava-se em cada caso que a festa começava ao surgir da lua. Na França antiga, o mesmo cálculo é evidenciado pelo fato de o solstício ser chamado La Lunade. No calendário lunar do Oriente, o solstício era calculado pela conjunção e oposição do Sol e da Lua, que dava uma contagem muito acurada. Na mitologia ariana, a Lua é a mais velha medida de tempo. Na história babilônica da criação, a Lua também é a medida. Na quinta das 5 tabuinhas da criação está escrito, abre aspas, ele fez com que o Deus da Lua brilhasse, confiou-lhe a noite, apontou-lhe um ser da noite para determinar os dias. Todo mês, sem cessar, como uma coroa ele se fez, dizendo, no princípio do mês, quando brilhares sobre a terra, mostrarás os chifres, para determinar 6 dias, e no 7º dia dividirás a coroa em 2. No 14º dia alcançarás a metade. Fecha aspas. Na mitologia egípcia, o deus Thoth, o mensurador ou Logos, ganhou do deus da lua os 5 dias que eram necessários para mudar o calendário da lua egípcia para um cálculo solar. Na crina, um calendário lunar ainda era usado até épocas recentes, e uma sentinela era designada para determinar por observação quando a meia-lua primeiro aparecesse. Os oficiais eram então notificados de que um novo mês havia começado. Em outros países, onde o calendário secular foi mudado para o cálculo do Sol, o calendário da Lua é ainda preservado para propósitos religiosos. Judeus, maometanos e cristãos calculam as datas de suas festas principais com base num cálculo lunar. A Páscoa, por exemplo, cai no 1º domingo seguinte a uma lua cheia, e muitas outras festas da Igreja são calculadas a partir da Páscoa. No calendário astronômico primitivo dos babilônios, os 12 meses eram representados pelos 12 signos do zodíaco, através dos quais os sumérios, há 5 ou 6 mil anos atrás,
traçaram o curso aparente dos corpos celestes. Os babilônios chamavam esses signos de Casa da Lua, e ao cinto zodiacal inteiro, conhecido hoje como a Grande Serpente dos Céus, chamavam de Cinto de Ístar. Em cada mês, um signo do zodíaco atravessa os céus. Para nós, é o Sol que faz esse curso, e é seu movimento que está representado pelo disco alado, ou pela suástica, ou cruz gamada solar. Mas, para os antigos, o zodíaco era o cinto de Ístar, e exprimiam as mudanças mensais em termos da posição da Lua no círculo zodiacal. Para eles, a Lua era a alada, e foram achadas certas suásticas antigas que tinham a crescente lunar ao invés do disco solar no centro. Goblet d'Alvila, que colecionou muitos exemplos de suásticas da Lua, considera que elas podem representar o movimento de revolução, bem como as fases da Lua, pois a cruz equilateral tem sido empregada para representar radiação lunar, como também solar, e afirma que a suástica tem sido atribuída às deusas da Lua, cujas imagens algumas vezes trazem. Entre os hindus, a suástica destra representa o princípio masculino, luz, vida e glória, o sol em seu curso diário do leste para o oeste. A suástica esquerda é, ao contrário, o emblema da deusa Kali. É o princípio feminino, obscuridade, morte e destruição. Estas são suásticas de 4 braços, baseadas na cruz equilateral. As suásticas de 3 braços, ou pernas, chamadas tríquetros, também ocorrem, por exemplo, na Sicília e nos países celtas. Uma suástica de 3 pernas é o emblema ou brasão oficial da Ilha do Homem, onde a deusa da lua celta, sob o título de Anu ou Anis, era anteriormente cultuada. Na moeda representada na figura 33 está inscrito Hecate Triforme, um título que rapidamente estabelecia a sua conexão com as 3 fases da deusa lua trina. Assim, esses símbolos representam o movimento da lua, tanto em suas mudanças cíclicas, como também em sua jornada noturna pelos céus. Representam as jornadas da deusa da lua todas as noites, e também os 28 dias de seu ciclo. Em outras figuras, a lua está equipada com uma charrete para sua jornada, ou, mais caracteristicamente, com um barco, pois sua viagem se faz pela água. Ela é o princípio úmido, e suas perambulações são representadas em rios ou enchentes. Ísis, por exemplo, viajava num pequeno barco, quando procurava pelo corpo de Osíris, enquanto que Istar e a deusa Naú, que a precedeu, construíram uma arca, um barco em meia-lua, no qual podiam carregar alguns de seus filhos, a semente de todas as coisas vivas, pela enchente que ela mesma provocara. O barco lunar reproduzido na figura 43 é egípcio de origem. Diz-se que é autoimpulsionado e que é guardado pelos 2 olhos de ouro, que simbolizavam a luz da lua. Há também figuras assírias mostrando o deus da lua, provavelmente Sin, num barco em crescente, remando pelo céu. O desenho reproduzido na figura 44 vem de Ur e data de 2300 a 2100 a.C. Assim, o movimento da lua através do céu era representado como a viagem do deus, feita num barco ou carruagem, enquanto que em outros casos pensava-se que a própria lua voava ou rolava através dos céus. O movimento era então representado dando-se asas à lua, como na figura assíria reproduzida na figura 16, ou pernas, como nas suásticas da figura 41. Estreitamente relacionada com a suástica está a roda ou chakra budista, que representa o girar da luz celestial. Nas séries Brahmanes, afirma-se que o chakra é a lua.
não o sol. Um texto budista antigo diz, abre aspas, o tesouro celestial da roda apareceu para o rei no dia da lua cheia. Fecha aspas. Que a roda simboliza a lua e não o sol, presumivelmente pertence ao pensamento da antiguidade remota ocidental, Assíria e Egito, que precederam o sistema indo-iraniano. No mito cósmico da evolução da luz a partir da escuridão do caos, a lua era concebida como a luminária mais estreitamente associada com a escuridão, e pensava-se que atravessava não somente o céu, mas as águas profundas da terra. Em Vishnu Purana, um mito de criação foi registrado com esse propósito. Varuna fez com que o mar fosse agitado, assim como o leite é batido. O coágulo sólido que apareceu como resultado do agitar resultou nas 7 gemas, das quais o chakra ou roda, com seus 1000 raios, isto é, a lua, foi a primeira que surgiu. O soma, que é o espírito, a bebida dos deuses que confere a imortalidade, foi a última. O soma era tão estreitamente associado com a lua que no Rig Veda o soma frequentemente significa lua. Assim, o espírito e a mente vêm da lua. Em muitas línguas, a palavra para mente é cognata com a palavra lua, mostrando que a associação da lua com a mente e o espírito não está confinada ao pensamento hindu. Por exemplo, nossa própria palavra mental é derivada do latim mens, que significa lua, enquanto que a raiz men é achada também em mensura, medida, e em mensis, mês. E a própria palavra lunático também provém da lua. Em países budistas, a roda ou chakra é girada para a adivinhação e como um meio de ganhar inspiração. A prática lembra o agitar original do oceano cósmico, que finalmente produziu o soma, ou mente. É também estreitamente relacionada a outros métodos de adivinhação que pertenciam à deusa da lua. Será lembrado que o cistro de Ísis era sacudido ou girado como um meio mágico de afastar os inimigos de Osíris durante os ritos da ressurreição. Em certas estátuas, Diana carregava o cistro como seu emblema. Esse instrumento musical tinha uma forma curvada que Knight afirma representar a órbita lunar. A música, que é associada com a lua, sempre foi reconhecida como tendo qualidades mágicas, sendo a palavra musa cognata de lua. Música tem o poder de suavizar o peito selvagem. Orfeu, que possuía esse poder da música no mais alto grau, era chamado Museu, o homem lunar. Um instrumento similar era usado no culto de Hecate, a deusa da lua obscura, cujos poderes mágicos, pensava-se, eram extremamente potentes. Era chamado o Círculo de Hecate. O círculo consistia numa esfera dourada com uma safira escondida em seu centro. Era girado por uma correia de couro de boi, como um meio de buscar revelação de coisas escondidas. Existe uma estranha semelhança desse emblema grego com um ditado budista que diz, abre aspas, a lua é prateada por fora e uma joia por dentro, fria em ambos os aspectos, interior e exterior. Fecha aspas. A inspiração ou compreensão que a deusa da lua dá é enfatizada em muitos de seus títulos. A deusa da lua chinesa, Xingmu, é chamada de perfeita inteligência. Ísis é Maat, a sabedoria antiga. Istar canta, para dar oráculos eu apareço em perfeição.
Em alguns dos sistemas gnósticos, a rainha do céu é a divina Sofia, a sabedoria. O Espírito Santo é idêntico a ela e era considerado como a mãe de Cristo. O Espírito é representado pela pomba, pássaro imemorial da grande deusa. Philon até considera os pássaros como idênticos a Sofia, a sabedoria. Assim, a lua representa a sabedoria da natureza, do instinto, enquanto o sol significa a consciência nascida do poder do homem em diferenciar, colocar em ordem, que é a função do mensurador ou logos. Diz Plutarco em seu Ísis e Osíris, abre aspas, os efeitos da lua são similares à razão e à sabedoria. Isto quer dizer a mágica, conhecimento e arte, considerando que os do Sol parecem ser mais relacionados à força física e à violência. Fecha aspas. Há, entretanto, um lado obscuro mesmo nesse aspecto da Lua, pois a deusa Lua não somente dá luz, isto é, compreensão ou inteligência, mas sua luz pode produzir obscuridade. Sua inteligência pode resultar em confusão. O êxtase que vem da bebida soma pode tornar-se loucura. Ela é a doadora do conhecimento, mas este conhecimento pode ser estranho demais para o homem suportar. Pode fazer a mente humana explodir. Ser iluminado pela lua, mens, produz mente, mens. Ser atacado pela lua, lune, produz loucura. Assim, Hecate era chamada Anteia, que significa doadora de visões, mas também podia atacar com loucura. Cibele fez seu filho Átis explodir com um êxtase que resultou em loucura quando ele se apaixonou pela filha do rei. E assim acontece com todas as deusas da lua. A inspiração e a confusão da demência não estão muito distantes. Genialidade não está muito longe da anormalidade psíquica, pois o tipo de entendimento ou inspiração que a lua dá não é um pensar racional. É mais semelhante à intuição artística do sonhador ou do vidente. Temos uma ilustração disso na história da busca de Ísis pelo caixão perdido contendo o corpo de Osíris. Ninguém sabia para onde tinha ido. Ísis conseguiu sua primeira pista pelo balbuciar de uma criancinha que vira o caixão passar boiando. Seu próximo indício veio do instinto do cão Anubis, que a levou ao lugar onde o caixão tinha ido à praia. Mas o caixão já havia sido levado embora e não havia ninguém que pudesse dizer-lhe quem o havia pego. Então, ela ouviu uma voz de demônio que lhe contou o que havia acontecido. O balbuciar da criança, o instinto do cão e a voz interior guiaram-na em sua procura. Concebe-se frequentemente a inspiração da lua como transmitida pela bebida soma. No mito citado acima sobre a origem do soma, dizia-se que foi formado a partir do oceano cósmico, isto é, brotava das águas primordiais. Diz-se em outros mitos que o soma vem da fruta da árvore da lua. Acreditava-se que a árvore da lua realmente crescia na lua e gerava uma fruta da qual os deuses faziam a bebida soma. Esta era a bebida divina, a qual deviam sua sabedoria e sua imortalidade. Mas a árvore da lua também tinha sua contraparte crescendo na terra, que é similarmente chamada soma. Encontra-se no noroeste da Índia, e dela é preparada uma espécie de vinho que tem propriedades narcóticas e intoxicantes. É usada num rito religioso de comunhão com o Espírito Divino.
E. Washburn Hopkins escreve, abre aspas, antes do fim do período Rigveda, a planta amarela soma, que era colhida à luz do luar, banhada em água e leite, e que também tinha a propriedade de intumescência quando era assim purificada, tornou-se esotericamente identificada com a lua amarela, túrgida e purificada pela água. Fecha aspas. Os deuses bebiam o soma da árvore celestial e, através disso, ganhavam a imortalidade. No ritual do soma hindu, os homens bebem o soma terrestre e ganham, por meio dele, um êxtase que os identifica com os deuses, pois eles ficam cheios de espírito, mana. Um método similar de produzir êxtase com drogas intoxicantes tem sido usado em muitas religiões. O ama, por exemplo, era usado nos ritos de Zoroastro, vinho nos mistérios de Dionísio, a droga peyote em certos cultos norte-americanos e o ocli intoxicante no México e no Peru. E também não deve ser esquecido que o vinho é também usado no sacramento cristão. No Avesta, o livro sagrado da religião de Zoroastro, disse que o ama dá o céu, saúde, vida longa, poder contra o mal e vitória contra os inimigos. O ama é ingerido especialmente por jovens donzelas à procura de bons maridos, por mulheres casadas desejosas de tornarem-se mães e por estudantes que lutam pelo conhecimento. O Avesta afirma, abre aspas, eu, o ama, que sou sagrada e afasto da morte, não sou um protetor dos pecadores. Fecha aspas. Disse no Satapatha Brahmana que a taça de soma não é outra coisa do que a fala. Abre aspas. E de fato a taça de soma é também a mente. Fecha aspas. As mulheres hindus de Maharashtra executam a cerimônia de Somavat, que consiste em circumambular a figueira sagrada quando a lua nova cai em Somavara, que é a segunda-feira, nosso próprio dia da lua. Nos mistérios gnósticos, diz-se que o chifre celestial de Man é o vaso de beber, no qual o rei bebe e pressagia. Já dissemos que Man era o deus lunar frígio. O uso de tais drogas para propósitos religiosos é de difícil compreensão para nós que temos outras concepções sobre religião, pois religião para nós é quase sinônimo de ética. Mas, sob a influência desses tóxicos, o fiel, durante esses rituais, ganhava uma libertação de seu si mesmo cotidiano. Experimentava um estado exaltado de consciência que frequentemente chegava ao êxtase. Estava preenchido pelo Deus e vivia um momento em uma união espiritual com o Espírito Divino. Nesse estado de êxtase, experimentava o sentimento de imortalidade. Não somente onde a crença da árvore da lua e do soma são predominantes, mas também entre incontáveis tribos e povos da terra, considera-se a lua como tendo vida imortal e poder de conferir a bênção a seus fiéis. São endereçadas preces a ela em termos como os seguintes, abre aspas, como a lua morre e vem a vida outra vez, assim nós também, morrendo, viveremos outra vez. Fecha aspas, índios californianos. Abre aspas, mesmo que as pessoas digam para mim, é necessário que ele morra, que eu possa fazer justamente como tu fazes, possa eu surgir outra vez como a lua. Fecha aspas, índios Taquela. Abre aspas,
Possam os deuses dar-me uma vida que, como a lua, seja renovada todo mês. Fecha aspas, Babilônios Antigos. Abre aspas, que eu possa renovar minha vida, como és renovada. Fecha aspas, Mulheres de Loango. Abre aspas, ele está vivo, Deus fê-lo viver outra vez. Deus faz todos nós vivermos outra vez. Fecha aspas, Mulheres Cristãs da Abissínia. Entre os bosquímanos, há uma tradição de que a própria lua mandou uma mensagem para seu povo através de uma tartaruga. Abre aspas, vai e dize ao homem esta mensagem minha. Dize-lhe que eu, morrendo, vivo. Assim ele, morrendo, viverá outra vez. Fecha aspas. Entre as tribos Tanala de Madagascar, há um mito que conta como foi dado aos primeiros homens a escolha de morrer como a lua e, como a lua, viver outra vez, ou de morrer como a bananeira, mas com a oportunidade de propagar sua espécie, como a bananeira se propaga por suas raízes. Os primeiros pais escolheram propagar-se e morrer como a bananeira, e perderam a oportunidade de se tornarem imortais como a lua. Assim, a lua é a doadora de muitos dons. Ela confere a inspiração, o êxtase, o poder mágico, a imortalidade. Entre os Upanishads, diz-se que a lua é poder mágico, mente, mana. E, quando este mana, mente, foi redimido da morte, tornou-se a lua. Nesse texto está expressa a conexão entre o poder mágico da lua e a imortalidade. Os dois maiores milagres da vida são dons da lua. Ela dá a fertilidade, isto é, o renascimento através da cria, e, além disso, é considerada também como sendo a provedora da imortalidade individual. O mito de Madagascar afirma que uma escolha é oferecida ao homem entre a imortalidade e a propagação. Um antigo texto hindu parece concordar com essa ideia. Ele diz, abre aspas, sabendo disso, antigamente as pessoas não desejavam filhos. O que faremos com filhos? Diziam. Nós que temos este self e este mundo de Brahma. Este grande self, não nascido, imperecível e morredouro, imortal e destemido, é de fato Brahma. Fecha aspas. E ainda confirma, abre aspas, todos os que partem deste mundo ou deste corpo vão primeiro à lua. Sua metade crescente incha, e por virtude de sua metade minguante, ela ativa seu renascimento. Mas a lua é também a porta para o mundo celestial, e aquele que pode responder às suas perguntas, ela envia para além. Fecha aspas. Nas literaturas persa, hindu e egípcia, a lua é representada como o lugar para onde a alma vai depois da morte. Na lua, a alma é julgada e vai para o mundo superior ou de volta à terra, numa nova encarnação. Na barca da lua, os mortos viajam para o submundo e esperam lá sua regeneração. Assim, Istar, a deusa da lua, era reconhecida como o barco da vida, que leva a semente de todas as coisas vivas. A lua é o lugar da concepção, pois ela é a provedora de fertilidade.
é o lugar dos mortos, pois é para a lua que eles vão quando deixam a terra. E é também o lugar da regeneração, pois ela provê tanto o renascimento como a imortalidade. Podemos finalizar nossa breve revisão do simbolismo da lua, recordando a figura das mães índias do México, segurando seus bebês para a lua nova e implorando a Mãe Lua para conceder às crianças uma vida sempre renovada como a sua própria. A renovação do símbolo do fogo sagrado e da luz da lua, segundo os hindus, auxilia a renovação da vida. Abre aspas. Junto com a renovação de seu fogo, o sacrificante se renova. E benéfica à vida é a redenção de seu próprio self.